13 histórias que até a mim assustaram. Escrito por Alfred Hitchcock. Tradução de A. B. Pinheiro de Lemos. Editora Record. Um momento. Podem dar-me um pouco de sua atenção? Espero que ninguém interprete o título deste livro como um desafio. O título é, caso tenham ficado tão ansiosos pelas histórias que nem chegaram a notá-lo, 13 histórias que até a mim assustaram. Tem ele a simples intenção de registrar um fato e não constitui absolutamente uma intimação aos leitores para que não reclamem se por acaso não se assustarem. A bem dizer, não sei por que consta do título a expressão até a mim. Propus que o livro fosse intitulado Simples e Honestamente Histórias que me assustaram. Fui voto vencido. Parece que histórias que até a mim assustaram têm mais impacto e estamos, sem dúvida alguma, na era do impacto. Da minha parte, só posso afirmar que todas as histórias deste livro me deram uma ou mais das sensações de prazer associadas com o medo. Algumas me apavoraram diretamente. Houve outras que me perturbaram profundamente e me deixaram tomado de intensa inquietação. Ainda outras me tocaram agradavelmente as pontas dos nervos, fizeram-me correr arrepios pela espinha ou me fizeram deglutir em seco enquanto eu lhe sentia o impacto. Algumas fizeram várias coisas dessas ao mesmo tempo. Nessa base, ofereço-lhes estas histórias, confiando em que terão as mesmas emoções, tão agradáveis quando podem ser experimentadas no conforto do lar e na poltrona predileta. E agora cedo a tela ao filme principal. Alfred Hitchcock. Eles estão indo embora. Johnny está atacando-os de avião. Pelo menos penso que deve ser Johnny. Está tudo bem agora, Mike. Meus braços estão doendo muito. Chamarei um médico assim que for possível, querida. O que era? Mike. Pegou-me com toda a força. Se não fosse você. Descanse, querida. Está tudo acabado. Ela parou no início da frase. Ouvimos o barulho do avião descendo novamente e disparando. Só que desta vez não houve explosão alguma. Mike. Há alguma coisa pegajosa. É sangue? Você está ferido? Não, querida. E não é sangue. Não sei o que é, mas está espalhado por toda parte. Você está tremendo, Mike. Sinto muito, querida, mas não consigo controlar-me. PHYL, querida, foi terrível. Se você visse, Muriel e os outros. E quase que você. Calma, calma. Disse ela como se eu tivesse 6 anos de idade. Não chore, Mike, tudo já acabou. Ela levantou-se para vir em minha direção, mas não conseguiu. Meus braços estão doendo muito. Mike. Fique deitada, querida, que vou arrumar um médico. Arrebentei a porta quebrada com uma cadeira e a violência com que o fiz aliviou um pouco a tensão que sentia. Na manhã seguinte os remanescentes da expedição se reuniram. Boker, Ted Jarvey e nós dois. Estivamos todos profundamente deprimidos. Johnny decolara de madrugada, levando para Kingston os filmes, as gravações e um relato dos acontecimentos que eu escrevera às pressas. O braço direito e a mão esquerda de Phyllis estavam envoltos em ataduras. Ela estava bastante pálida, mas resistira firmemente a todos os argumentos para que permanecesse deitada. Os olhos de Boker haviam perdido a sua vivacidade habitual. A mecha de cabelos grisalhos pendia sobre um rosto mais enrugado e marcado do que o que víramos na tarde anterior. Cocheava um pouco e andava com o auxílio de uma bengala. Ted e eu estávamos ilesos. Ele olhou em dúvida para Boker e disse, se não está aguentando, senhor, acho que o melhor é carregá-lo para fora deste lugar fedorento. De jeito nenhum. Alguns arranhões nada significam em comparação com o que aconteceu aqui. Vamos logo ver o que podemos fazer. Quanto mais cedo, melhor. Levantou-se e foi o primeiro a atravessar a porta do hotel. Os paralelepípedos da praça, os fragmentos de metal que havia por toda parte, as casas, a igreja, tudo ao nosso redor estava coberto por uma fina camada de limo. Em quase todos os quartos que davam para a praça a mesma coisa acontecia. Na noite anterior era apenas um cheiro de peixe, forte é verdade, mas agora, à medida que o sol esquentava, o cheiro que se desprendia era fétido e em pouco tempo ficaria insuportável. Caminhamos 100 metros e o cheiro diminuiu. Percorremos mais 100 metros e nos livramos dele, ficando entre as palmeiras à beira da praia, do outro lado da cidade, longe do porto. Poucas vezes senti com tanta satisfação o cheiro de uma brisa marinha. Boker sentou-se na areia, encostado a uma palmeira. Sentamo-nos também e ficamos esperando que ele falasse. Mas por um longo tempo ele nada disse, ficando imóvel, o olhar perdido no oceano. Finalmente suspirou e murmurou. Alfred,
Bill, Muriel, Leslie, UOS True Paraka. Demonstrei muito pouca imaginação e nenhuma consideração pela segurança de todos. Phyllis inclinou-se em sua direção. Não deve pensar desse jeito, Dr. Boker. Sabe muito bem que nenhum de nós foi obrigado a vir. Ofereceu-nos a oportunidade de vir e prontamente aceitamos. Se a mesma coisa tivesse acontecido comigo, sei que Mike não o consideraria culpado. Não é mesmo, querido? É claro que não. Eu sabia perfeitamente a quem iria culpar, para todo sempre, sem nunca perdoar. E eu também não. Estou certa de que os outros sentiriam a mesma coisa, acrescentou Phyllis, pousando delicadamente a mão direita no braço de Boker. Ele olhou-a, piscando um pouco. Fechou os olhos por um momento e depois os abriu, pegando a mão de Phyllis com as duas mãos. Contemplou as ataduras em seu braço e falou: "Está sendo muito boa comigo, minha cara." Acariciou a mão da minha esposa por alguns segundos e depois se endireitou, começando a falar com a voz mais firme. "Temos agora alguns resultados. Não tão conclusivos quanto esperávamos, mas pelo menos provas tangíveis do que aconteceu. Graças a Ted, a Inglaterra poderá ver agora a ameaça que temos a enfrentar. E graças também a ele é que temos o primeiro espécime." A specimen? Disse Phyllis. De quê? Um pedaço de um daqueles tentáculos, informou Ted. Mas como conseguiu? Por pura sorte. Quando a primeira bolha explodiu, nada entrou pela minha janela. Mas vi o que estava acontecendo no resto da praça e assim peguei meu facão, deixando de prontidão no peitoril para o caso de alguma coisa acontecer. Quando houve a explosão seguinte, um dos tentáculos entrou pela janela e prendeu-se ao meu ombro. Peguei o facão e cortei-o, no momento em que começava a puxar-me. O pedaço que ficou tinha uns 30 centímetros de comprimento. Caiu no chão e estremeceu algumas vezes, enroscando-se depois. Nós o despachamos para ser examinado, junto com as outras coisas que Johnny levou. No futuro, observei, seria aconselhável então que todos nós estejamos sempre armados de facões. E é bom que sejam bem afiados, pois o tal tentáculo é um bocado duro, comentou Ted. Se puderem encontrar outro pedaço, gostaria de que me trouxessem para examiná-lo, disse Boker. Decidimos que seria melhor enviar aquele para os técnicos examinarem. Há alguma coisa muito estranha nestes tentáculos. O fundamental, porém, é óbvio. Sempre se contraem, retornando ao corpo central, que parece ser alguma espécie de anêmona marinha. Mas se é natural ou foi construída artificialmente obedecendo a um padrão. Ele sacudiu os ombros e deixou a frase por concluir. Há outros detalhes que me preocupam. Por exemplo, por que será que se agarram somente a seres vivos, mesmo quando têm roupas por cima, deixando de lado os objetos inanimados? Gostaria também de saber por que voltam para o mar exatamente pelo caminho por que vieram, em vez de tentar alcançá-lo por outro caminho mais curto. A primeira questão é a mais importante, pois significa um propósito deliberado. As coisas são usadas por alguém, mas não como armas, no sentido comum da palavra, não apenas para destruir. É como se jogasse um laço para pegar as pessoas e aprisioná-las. Ficamos sentados em silêncio, por algum tempo, atonitos com a observação de Boker. Mas por quê? Disse Phyllis. Boker franziu a testa. Por quê? Porque todo mundo está sempre querendo descobrir uma razão. Porque os seres do espaço exterior vieram para as profundezas dos nossos oceanos. Por que não ficaram em seu planeta? E agora por que nos atacam deste jeito e não de nenhum outro? Como poderemos descobrir as respostas, enquanto não descobrirmos mais coisas a seu respeito? Do ponto de vista humano, poderia haver dois motivos. Mas isso não quer dizer que os seres de outro mundo não possuam motivos inteiramente diferentes. Dois motivos. Estimulo Phyllis. Humildement. Exatamente. Podem estar tentando exterminar-nos. Pelo que podemos saber, talvez eles estejam pensando que nós temos que viver junto ao mar e assim querem pouco a pouco acabar conosco. É muito difícil saber ao certo, pois não temos a menor ideia do que eles sabem a nosso respeito. Mas não creio que seja este o objetivo, pois não se ajusta inteiramente à tática de levar as vítimas para o mar. Os selenterados poderiam perfeitamente esmagá-las e deixá-las em terra. Assim, o outro motivo parece ajustar-se mais ao quadro. Eles simplesmente acham que nós, assim como outras criaturas que vivem em terra, a julgar pelas ovelhas e cabras de Safira, somos bons para comer. Talvez até os dois motivos conjugados. Muitas tribos da antiguidade possuíam o hábito de comer os inimigos. Quer dizer então que talvez sejamos assim como camarões, para eles? Pergunta Phyllis. Nervosamente. Nós, criaturas que vivemos em terra, não jogamos redes no mar e comemos tudo o que recolhemos? Por que não o processo inverso para uma criatura inteligente que vive no mar? Mas, é claro, esta é apenas uma opinião do ponto de vista humano. É sempre assim que procuramos encontrar as explicações. O problema é que todos nós lemos muitas histórias em que os invasores do espaço se comportam e pensam como seres humanos, qualquer que seja a forma que possuam. Dessa forma,
Não conseguimos libertar-nos da ideia de que o seu comportamento nos deve ser compreensível. Na verdade, não há nenhuma razão para que seja e muitas para que não seja. Camaros. Murmurou Phyllis pensativa. Isso é terrível, mas é possível. Vamos deixar a busca das explicações para depois, declarou Boker bruscamente. Talvez possamos encontrá-las, talvez não. Agora, o importante é o como. Como deter os invasores como atacalos. Boker fez uma pausa. Debo confesar que continuei a pensar no porquê. Se o propósito fosse realmente aquele, Phyllis bem que poderia ter encontrado uma analogia mais agradável e digna que a de Camarões. Os tiros de rifle, continuou Boker, parecem não afetar os tanques anfíbios e as estranhas coisas multibraquiais, a menos que possuam pontos vulneráveis que não foram descobertos. As bombas, no entanto, podem romper as couraças. A maneira pela qual se desintegram parece indicar que já estão a um ponto quase máximo de tensão, próximo da ruptura. Podemos deduzir que o que aconteceu na Ilha Abril foi consequência de um tiro de sorte ou o lançamento de uma granada de mão. Outra coisa. O que vimos a noite passada explica perfeitamente a história dos nativos sobre baleias e lulas gigantes. Os tanques anfíbios podem perfeitamente, à distância, ser tomados por baleias. Quanto às lulas, acho que não erraram muito na conclusão. As coisas que vimos são certamente aparentadas com os selenterados. Quanto aos tanques, a impressão é que contém apenas massas gelatinosas ali comprimidas sob incrível pressão, embora não seja possível acreditar que exista apenas isso. Além de qualquer outra consideração, deve haver algum mecanismo que impulsione aquelas imensas carcaças. Examinei as trilhas que deixaram esta manhã. Alguns dos paralelepípedos haviam afundado e outros estavam quebrados com o peso que haviam suportado, mas não encontrei nenhum indício de que os tanques se arrastavam sobre lagartas. Acho que, no momento, nada poderemos descobrir a respeito. Parece que as coisas que vimos possuem inteligência de alguma espécie, embora pareça não ser muito desenvolvida, ou pelo menos não muito coordenada. De qualquer forma, porém, foi suficiente para levá-las da praia até a praça, que era o melhor local para agirem. Já vi muitos tanques nossos derrubarem as paredes das casas como eles fizeram. Observei. Este é exatamente um dos indícios de coordenação deficiente, declarou Boker. Agora, alguém tem alguma observação a acrescentar ao que acabei de dizer? Olhou-nos um a um, mas ninguém disse nada. Ninguém tem mais nada a dizer? Viram-se os tiros, de alguma forma, pareceram afetar os tentáculos? Pelo que pude ver, disse Ted, os tiros todos erraram o alvo ou atravessaram os tentáculos sem fazer o menor efeito. Boker ficou em silêncio, absorto em seus pensamentos. Ouvi Phyllis então murmurar alguma coisa. O que foi? Indique. Estava apenas dizendo selenterados tentaculares multibraquiais. On. Ninguém fez mais nenhum comentário. Continuamos sentados ali por muito tempo, olhando para o mar azul e de aspecto inocente. Entre os jornais que comprei ao desembarcar no aeroporto de Londres estava o Beholder. Embora reconheça que este jornal possui alguns méritos e é até bastante respeitado em vários círculos, sempre deu-me a sensação de estar mais interessado em divulgar seus preconceitos que análises profundas dos acontecimentos. Talvez fosse um jornal que só deveria ir para as bancas no dia seguinte. A descoberta, naquela edição que comprei, de um artigo intitulado Dr. Boker ataca novamente nada fez para alterar minha impressão. O texto dizia o seguinte: nem a coragem do Dr. Alastair Boker em ir ao encontro do dragão submarino nem a sua perspicácia em deduzir corretamente onde iria atacar podem ser questionadas. As cenas horríveis e fantasticamente repulsivas que a EBC teve o mau gosto de nos apresentar, na noite de terça-feira, fazem com que nos admiremos de que tenha havido sobreviventes na expedição e que somente 4 pessoas tenham sucumbido. Devemos cumprimentar o Dr. Boker por ter conseguido escapar somente com um tornozelo torcido, no momento em que a meia e o sapato lhe foram arrancados, bem como a outro membro da expedição, que escapou mais milagrosamente ainda. Mas, por mais horrível que o espetáculo tenha sido e por mais valiosas que sejam algumas observações do Dr. Boker a respeito das contramedidas necessárias, ele está muito equivocado se pensa que isto lhe concede uma licença ilimitada para reassumir o seu papel anterior de maior alarmista do mundo. Nossa posição, diante da sua sugestão de nos prepararmos incontinenti para combater praticamente em toda a costa ocidental do Reino Unido, é de considerá-la mais como o efeito de uma experiência angustiante num temperamento sempre afeito ao sensacionalismo do que como o resultado da análise amadurecida de uma situação. Analisemos friamente as causas desta recomendação que objetiva a disseminar o pânico. Algumas ilhotas, todas elas, à exceção de uma, situadas nos trópicos, foram atacadas por alguma espécie de monstro submarino sobre o qual quase nada sabemos. No decurso desses ataques, algumas centenas de pessoas, um total certamente não superior ao de pessoas feridas em desastres de automóvel nas estradas inglesas em 3 ou 4 dias, perderam suas vidas. Trata-se de um acontecimento triste e lamentável, mas de modo algum pode servir como base para que nós, a milhares de quilômetros do local mais próximo em que ocorreu um desastre deste tipo,
comecemos a esbanjar o dinheiro dos contribuintes, cercando a nossa costa com defesas de toda espécie e patrulhas permanentes. Esta linha de argumentação nos levaria, por exemplo, a construir em Londres edifícios à prova de abalos, só porque ocorrem terremotos em Tóquio, e assim por diante. Pouco restava do pobre Dr. Boker ao final do artigo. Não lhe mostrei o jornal. Ele próprio logo saberia, porque o beholder procurava sempre refletir a opinião mais popular em voga no país. Pouco depois o helicóptero nos deixava no terminal no centro de Londres. Enquanto desembarcávamos, Phyllis e eu vimos os jornalistas convergindo rapidamente para o Dr. Boker. Mas o Dr. Boker longe dos nossos olhos não significava o Dr. Boker longe dos nossos pensamentos. A imprensa se dividiu entre os que eram contra e os que eram a favor. Poucos minutos depois de chegarmos ao nosso apartamento, representantes dos dois lados começaram a telefonar insistentemente para que manifestássemos uma opinião que lhes fosse favorável. Depois da quinta chamada, aproveitei um breve intervalo e liguei para a ABC. Informei que íamos desligar nosso telefone e perguntei se não poderiam, por gentileza, anotar os nomes das pessoas que nos procurassem telefonando para lá ao pensarem que não estávamos em casa. Eles concordaram e na manhã seguinte entregaram-me uma relação extensa. Encontrei o nome do capitão Winters. Com um telefone do almirantado ao lado, Phyllis falou com ele. Telefonara para pedir-nos depoimentos como testemunhas da tragédia e também para revelar o último relatório de Boker. Ele insistira em sua teoria, que já ouvíramos antes, de que os tanques anfíbios não eram dotados de inteligência, sendo controlados à distância por algum meio de comunicação desconhecido, por inteligências que estavam nas profundezas do oceano. Mas a declaração que realmente causará uma péssima impressão foi a referência aos pseudo-selenterados. Winters informou. Ele diz que não são de fato selenterados. Afirma que não são, no sentido que damos à expressão, seres vivos. Na sua opinião, devem ser construções orgânicas artificiais, fabricadas com um propósito determinado. Leu então boa parte do relatório de Boker, que dizia: é longe de ser inconcebível a ideia de que tecidos orgânicos possam ser fabricados artificialmente, de forma semelhante à que os químicos utilizam para produzir plásticos com uma determinada estrutura molecular. Agindo-se assim e tornando-se o artefato daí resultante sensível a um estímulo químico ou físico, é possível, pelo menos temporariamente, produzir um comportamento que dará ao observador desavisado a impressão de tratar-se realmente de um organismo vivo. Minhas observações levam-me a sugerir que foi exatamente isto o que se fez, escolhendo-se a forma do selenterado, entre muitas outras que poderiam servir ao mesmo objetivo, pela sua simplicidade de construção. Parece provável que os tanques anfíbios sejam apenas uma variação do mesmo invento. Em outras palavras, estamos sendo atacados por mecanismos orgânicos de controle remoto ou predeterminado. Quando consideramos esta explicação à luz do controle que somos capazes de exercer sobre materiais inorgânicos, o controle remoto no caso dos mísseis teleguiados ou o controle predeterminado no caso dos torpedos, para citar dois exemplos, ela não é tão surpreendente como parece à primeira vista. Na verdade, a partir do momento em que inventarmos um processo de produzir uma forma natural sinteticamente, tenho certeza de que o seu controle à distância apresentará menos problemas que os que resolvemos para controlar os nossos mecanismos inorgânicos. Essa não, disse Phyllis ao capitão Winters. Tenho vontade de dar umas boas palmadas no Dr. Boker. Ele prometeu-me que, por enquanto, nada diria a respeito de sua teoria sobre os pseudo-selenterados. Ele é uma espécie de enfant terrible nato e as palmadas lhe fariam muito bem. Espere até que eu o pegue sozinho. Acho que realmente esta declaração enfraquece a posição de Boker, concordou o capitão Winters. Tenho certeza de que alguém daqui a pouco vai passá-la para a imprensa. Os jornais vão considerá-la como mais um boquerismo. Todas as suas opiniões serão apresentadas como mais um golpe sensacionalista. E, assim, todo mundo voltará a ficar contra as suas recomendações. E logo agora que estávamos finalmente começando a vencer todas as resistências. Seguiu-se uma semana terrível. Os jornais que haviam adotado a mesma posição do beholder sobre os preparativos de defesa da costa caíram vigorosamente em cima das sugestões pseudobióticas. Os editorialistas manifestaram todo o seu sarcasmo. Os mesmos cientistas que já antes haviam criticado Boker foram convocados para censurá-lo ainda mais. Todos os humoristas descobriram de repente porque os seus alvos políticos não pareciam humanos. A parte da imprensa que advogava a defesa das costas deu asas à imaginação na questão das criaturas pseudovivas, aventando a possibilidade de muitas outras espécies serem construídas, passando a exigir defesas ainda mais efetivas na proteção às populações inglesas. Foi então que o patrocinador da expedição informou à ABC que os seus colegas de diretoria haviam chegado à conclusão de que a reputação do seu produto sofreria bastante, se continuasse associada à nova onda de notoriedade e controvérsia em torno do Dr. Boker. Propôs o cancelamento de todos os contratos. A direção da ABC começou a arrancar os cabelos. Os vendedores de espaço argumentaram que qualquer publicidade era boa publicidade. O patrocinador falou em dignidade e demonstrou o receio de que a compra do seu produto pudesse significar,
na mente do público, um apoio tácito às teorias de Boker. Achava também que haveria uma reação contra o produto entre as camadas de maior poder aquisitivo, que mais repeliam as teorias de Boker. A EBC argumentou que o nome do produto e o Dr. Boker já estavam irremediavelmente ligados na mente do público. Não haveria a menor vantagem em abandonar o barco no meio do caminho e melhor era mesmo seguir em frente, tirando o máximo proveito da verba aplicada. O patrocinador disse que sua empresa procurara fazer uma contribuição séria ao conhecimento comum e à segurança pública, promovendo uma expedição científica e não uma aventura sensacionalista. Na noite anterior, por exemplo, um dos comediantes da própria EBC sugerira que a pseudovida podia muito bem explicar um antigo mistério sobre a sua sogra. Se continuassem a permitir esse tipo de coisas, etc., etc. A EBC assegurou que, no futuro, seus programas não seriam contaminados por brincadeiras dessa espécie, que isso não mais se repetiria. Ressaltou também que, se a série de programas sobre a expedição fosse interrompida, os consumidores de todos os níveis certamente ficariam com a sensação de que o patrocinador não era digno de confiança. O pessoal da BBC aproveitava todas as ocasiões em que encontrava o pessoal da EBC para manifestar a sua simpatia e apoio. O telefone não parava de tocar, trazendo sugestões e bruscas mudanças de orientação. Fizemos o melhor possível. Escrevemos e reescrevemos os roteiros diversas vezes, procurando satisfazer a todos. 2 ou 3 entrevistas com Boker terminaram de forma explosiva. Ele ameaçou várias vezes largar tudo, porque era óbvio que a EBC não queria deixá-lo comparecer a um programa ao vivo, insistindo em que tudo fosse gravado com antecedência. Finalmente, porém, concluímos todos os roteiros. Estávamos muito cansados, sem a menor disposição para discutir mais o que quer que fosse. Arrumamos nossas coisas apressadamente e partimos aliviados para a paz e o isolamento da Cornualha. A primeira coisa visível ao nos aproximarmos do nosso chalé foi uma inovação. Essa não, exclaimei I. A nossa sala é muito boa. Se está pensando que vou ficar sentado ali fora só porque os seus amigos elegantes. Aquilo, interrompeu-me Phyllis friamente, é um caramanchão. Examinai-mais attentamment. A construção era bastante incomum, uma das paredes parecia estar inclinada. Mas por que haveríamos de querer um caramanchão? Ora, um de nós pode querer trabalhar no jardim num dia quente. E o caramanchão impede que o vento fique espalhando os papéis. On. Estou entendendo. Em tom defensivo, Phyllis acrescentou. E, além do mais, quando a gente se distrai fazendo um muro, ele tem que servir para alguma coisa. Era um alívio estar de volta. Parecia difícil acreditar que um lugar como Escondida pudesse realmente existir. Era mais difícil ainda acreditar nos tanques anfíbios e nos selenterados gigantes, pseudos ou não. Apesar disso, não consegui relaxar como imaginara. Na manhã seguinte à nossa chegada Phyllis desencavou os originais da sua novela inacabada e frequentemente negligenciada, levando-os para o caramanchão com uma expressão de desafio. Fiquei perambulando pela casa, surpreso porque a sensação de paz não estava fluindo em mim como esperava. O mar da Cornualha continuava, como o fazia desde tempos imemoriais, a chocar-se contra os rochedos da costa. Era de fato difícil imaginar que as nossas praias pudessem gerar coisas monstruosas como as que eu vira nas praias antilhanas de Escondida. À distância, Boker parecia um espírito maligno com o poder de alucinar os outros. Longe dele, o mundo me parecia mais racional, mais equilibrado. Pelo menos era o que me parecia naquele momento. E somente à medida que os dias se passaram e emergi dos meus problemas particulares e preocupações íntimas para olhar o que estava acontecendo ao meu redor é que compreendi que o mundo mudará, e bastante. O transporte aéreo funcionava a pleno vapor, mas restrito às necessidades primárias. Verificara-se que 2 aviões cargueiros, voando com mercadorias na ida e na volta, podiam transportar apenas um pouco menos que a carga média dos navios cargueiros, no mesmo espaço de tempo, embora a um custo bem mais elevado. Assim, apesar de todas as medidas de racionamento, o custo de vida aumentara em cerca de 200%. Com o comércio internacional restrito aos produtos essenciais, meia dúzia de conferências financeiras internacionais estavam em sessão permanente. Os ânimos mostravam-se exaltados e alguns países estavam dispostos a condicionar a entrega de bens de consumo de primeira necessidade à compra também dos produtos supérfluos que fabricavam em grande quantidade. As discussões a respeito eram às vezes acaloradas. Alguns navios ainda se lançavam ao mar profundo, as tripulações pagas a peso de ouro. Mas os prêmios de seguro da carga eram tão elevados que só compensava transportar mercadorias das quais houvesse uma necessidade premente num país. Alguém, em algum lugar, descobrira no momento de lucidez que todos os navios afundados eram a vapor ou de motor. Houve então um surto incrível na procura de barcos à vela, de todos os tipos e tamanhos. Alguém propôs também a produção em massa de grandes veleiros, mas todo mundo achava que a emergência não iria durar muito tempo e que o investimento não valia a pena. Nos laboratórios de todos os países marítimos trabalhava-se desesperadamente.
Todas as semanas novos engenhos eram experimentados e alguns mostravam-se bastante eficientes para serem postos na linha de produção, para logo depois serem retirados, por terem demonstrado alguma falha na prática ou pelos seres das profundezas terem surgido com outro engenho que os anulasse. Apesar disso, ninguém duvidava de que os cientistas terminariam encontrando a solução certa para os nossos problemas, e talvez a descobrissem logo amanhã. Pelo que pude descobrir, a fé do público nos cientistas era maior do que a fé dos cientistas em si mesmos. Estavam começando a ficar oprimidos pela sua incompetência em se tornarem de fato os salvadores. Não que lhes faltassem ideias para suas invenções e sim porque careciam de informações. Simplesmente precisavam de mais dados e não tinham como obtê-los. Um cientista disse-me: se você for armar uma armadilha para fantasmas, como vai fazer, especialmente se não tiver nem um fantasminha pequeno para treinar? Os cientistas estavam dispostos a se apegar a qualquer coisa. Talvez tenha sido por isso que a teoria de Boker sobre as formas pseudobióticas mereceu a acolhida de muitos deles. Quanto aos tanques anfíbios, os jornais não se cansavam de falar a seu respeito e volta e meia os telejornais também se referiam ao assunto, mostrando-os incansavelmente. Cenas dos filmes que fizéramos em escondida eram sempre incluídas em nossos programas para a EBC. Alguns pés de filme foram gentilmente cedidos à BBC, para que os mostrasse em seus telejornais, com o devido crédito. A tendência a exagerar a extensão dos acontecimentos, a ponto de alarmar o público, surpreendeu-me a princípio como um clima novo, até que descobri que estava sendo estimulada por determinados setores, procurando assim afastar a opinião pública dos graves problemas internos que se multiplicavam. Os ataques, no entanto, eram cada vez mais sérios. Desde que deixáramos escondida que haviam ocorrido mais 10 ou 11 ataques só na região das Antilhas, inclusive a uma cidade em Porto Rico. Outra cidade, esta inclusive um pouco distante do mar, só não sofrerá os efeitos de um ataque em grande escala por causa da ação imediata da aviação americana sediada nas Bermudas. No outro lado do mundo, as coisas estavam piores ainda. Havia informações, aparentemente fundamentadas, de diversos ataques na costa leste do Japão. Grupos de mais de 12 tanques haviam atacado Hokkaido e Honshu. As informações sobre o que estava acontecendo mais ao sul, na região do Mar de Coral, não eram tão precisas, mas sabia-se de inúmeros ataques. Mindanao deu a nota mais impressionante, ao revelar que 4 ou 5 cidades costeiras haviam sido atacadas simultaneamente, por um total aproximado de 60 tanques anfíbios. Para os habitantes da Indonésia e das Filipinas, espalhados por incontáveis ilhas cercadas pelo mar profundo, a perspectiva era terrível. Para os ingleses a situação era muito diferente, pois estavam no meio de uma plataforma continental, o Mar do Norte bastante raso às suas costas, sem o menor indício de anormalidade no oceano próximo. Mas lá no outro lado do mundo os rumores se espalhavam como fogo em capim seco entre os ilhéus, aumentando a cada dia o número de pessoas que fugiam em pânico da costa e se dirigiam ao interior, em busca de refúgio. Uma tendência semelhante, embora ainda não em escala de pânico, se estava verificando nas Antilhas. Comecei a perceber que a situação era muito mais grave do que jamais pudera imaginar. As informações falavam em centenas e talvez milhares de tanques anfíbios, e os números indicavam que não se tratava de alguns ataques isolados e sim de uma verdadeira campanha bélica. Deviam estabelecer defesas em toda parte ou pelo menos dar ao povo os meios para se defender, comentei com Phyllis. Não se pode preservar a economia de um país em que todos têm medo de chegar perto da praia. É preciso proporcionar às pessoas a segurança necessária para trabalharem e viverem próximas à costa. Ninguém sabe onde eles vão atacar a seguir. E é preciso agir rapidamente quando atacam. A única solução seria entregar armas ao povo. Eles deveriam entregar armas ao povo logo. O Estado não pode privar os cidadãos dos meios de se protegerem. Mas não é exatamente o que acontece? Como assim, Phyllis? Nunca lhe passou pela cabeça que todos os governos que clamam em alto e bom som que exercem o poder pela vontade do povo preferem correr qualquer risco a entregarem armas a este mesmo povo que dizem representar? O único povo que conheço que merece a confiança do seu governo é o suíço. E, como estão cercados de terra por todos os lados, não tem que se preocupar com esta ameaça. Fique surpreso. Era o tipo de observação que Phyllis normalmente nunca faria. Qual é o problema? PHYL. Ela sacudiu os ombros, desanimada. Nada. Só que de vez em quando fico cansada de tantas imposturas e fraudes, de aceitar passivamente que as mentiras não são mentiras, de pretender que a propaganda não é propaganda. Nunca desejou ter nascido simplesmente na era da razão, em vez de viver como atualmente na era da razão ostensiva? Acho que os governos vão deixar que milhares de pessoas sejam mortas por essas coisas horríveis, preferindo não se arriscar a lhes entregar as armas potentes de que precisariam para se defenderem. E terão milhões de argumentos para provar que esta é a melhor política. Que importância podem ter alguns milhares ou milhões de pessoas? As mulheres trabalharão ativamente para compensarem as perdas. Mas os governos, estes são muito importantes, não se pode correr o risco de perdê-los, querida.
É claro que tomarão providências simbólicas. Talvez instalem pequenas guarnições em meia dúzia de lugares importantes. A aviação permanecerá em estado de alerta, para atender prontamente ao primeiro alarme. Só que os aviões sempre chegarão depois que o pior tiver acontecido, depois que homens e mulheres estiverem reunidos numa massa informe por aquelas coisas horríveis e rolando em direção ao mar. Depois que jovens como a pobre Muriel forem arrastadas pelos cabelos. Depois que homens forem esquartejados, como aquele pobre coitado que vimos sendo arrastado por 2 tentáculos diferentes. Só então os aviões irão chegar e as autoridades, como sempre, dirão que sentem muito ter ocorrido um pequeno atraso, mas são muitas as dificuldades técnicas para que tudo funcione a contento. Não é sempre assim que as coisas acontecem, não é sempre assim que os governos enganam o povo, mas, PHYL, querida. Sei o que vai dizer, Mike, mas é que estou realmente apavorada. E não vejo ninguém tomando a menor providência. Não estão compreendendo nada, não fazem a menor tentativa para adotar medidas efetivas contra o perigo. Os navios não estão mais singrando as regiões mais profundas do oceano. Isso é ótimo. Mas quantos tanques anfíbios mais terão que atacar cidades costeiras e arrastar pessoas para o fundo do mar para que os governos se decidam a fazer alguma coisa? Eles ficam pensando nos prejuízos do comércio mundial e conferenciam interminavelmente, como se as suas conversas pudessem acabar com a ameaça. E, quando alguém como Boker sugere que se faça alguma coisa, eles o ridicularizam e chamam-no de sensacionalista e alarmista. Quantas pessoas terão que morrer para que cheguem à conclusão de que o perigo é realmente sério? Mas, PHYL, você sabe que eles estão tentando. Estarão mesmo? Acho que estão pesando todos os fatores. Por exemplo, qual o custo mínimo para se manter o equilíbrio político nas atuais condições? Quantas perdas o povo poderá suportar antes de começar a ficar impaciente e perigoso? Será ou não adequado decretar a lei marcial e em que medida? E assim por diante, em vez de reconhecerem as proporções do perigo e começarem a trabalhar para enfrentá-lo. Eu podia. Ela parou subitamente de falar e sua expressão mudou. Desculpe, Mike. Eu não devia ter perdido o controle desse jeito. Devo estar muito cansada, tensa demais. E afastou-se, dando a entender que não queria que a acompanhasse. Aquela explosão deixou-me profundamente preocupado. Nunca a vira assim antes, nem quando o bebê morrera. Na manhã seguinte nada aconteceu que pudesse tranquilizar-me. Saí cedinho do chalé e encontrei-a sentada no ridículo caramanchão. Os 2 braços estavam em cima da mesa e a cabeça entre eles, os cabelos esparramados pelas páginas da novela interminável. Ela soluçava desesperadamente. Ergui-lhe o queixo e beijei-a. O que houve, querida? Ela encarou-me, as lágrimas escorrendo pelo rosto e disse com uma voz desconsolada: Não consigo, Mike. Simplesmente não consigo fazer nada. Ela olhou desanimada para as páginas que escrevera. Sentei-me ao seu lado e enlacei-a. Não se desespere, meu anjo. Daqui a pouco. Não adianta, Mike. Cada vez que tento, outros pensamentos surgem em minha cabeça. Estou realmente apavorada. Mas não há nada com que se assustar, querida. Ela continuava a me encarar. Você não está com medo também? Acho que estamos ficando velhos. Envolvemo-nos demais com aqueles programas e isso nos desgastou emocionalmente. Mas vamos esquecer tudo isso e tomar um banho de mar. É o melhor que temos a fazer. Ela enxugou os olhos e disse, suavemente como sempre, está certo. Precisávamos realmente relaxar, aliviar a pressão do medo que nos dominava depois das cenas pavorosas a que assistiríamos. E assim, nas 6 semanas que se seguiram, descansamos por completo. Não mexemos em nenhum roteiro de programa, desligamos o telefone, não ouvimos rádio, ela nem mesmo pensou em sua novela. Aquelas 6 semanas haviam me viciado neste tipo de vida e certamente poderia continuar a gozá-la indefinidamente, se uma sede repentina não me houvesse levado a 30 quilômetros de distância. Cheguei a uma taverna por volta de 6 horas da tarde. Eu estava na 2ª dose quando o dono ligou o rádio, para ouvir o noticiário da nossa arquirrival, a BBC. A primeira notícia logo derrubou a torre de marfim que eu estivera construindo tão cuidadosamente. O locutor anunciou: a relação dos desaparecidos no distrito de Oviedo Santander ainda é incompleta e as autoridades espanholas acham que nunca será possível fazer o levantamento exato. Um porta-voz oficial admitiu que a estimativa de 3.200 vítimas, incluindo homens, mulheres e crianças, é realmente modesta, devendo representar apenas 15 ou 20% do total real. Na Câmara dos Deputados, o líder da oposição, ao apoiar os sentimentos de pesar pelo povo espanhol manifestados pelo governo, através do primeiro-ministro, ressaltou que as vítimas do terceiro desta série de ataques, o que foi dirigido contra Gijón, poderiam ser em quantidade bem maior, se o povo não tivesse tomado a defesa em suas próprias mãos. O povo, disse ele, tem o direito a defender-se. E uma das atribuições do governo é proporcionar-lhe os meios para se defender. Se um governo negligencia esta obrigação, ninguém pode culpar um povo por tomar as medidas necessárias para a sua autoproteção. Seria bem melhor,
no entanto, que o povo pudesse previamente organizar a sua defesa. O primeiro-ministro replicou que a natureza das medidas a serem adotadas, caso fossem necessárias, seria determinada pela emergência, se esta viesse a ocorrer. O mar é profundo na região dos ataques, disse ele, e não nos devemos esquecer de que as ilhas britânicas estão no meio de um trecho relativamente raso do oceano. O dono da taverna desligou o aparelho. É a mesma coisa de sempre, disse ele, visivelmente irritado. Fico enojado. Tratam a gente como se fossemos meninos. Na guerra foi a mesma coisa. Fizeram a tal guarda nacional e a gente ficava patrulhando à noite à espera dos paraquedistas. Só que não nos entregavam a munição, a menos que acontecesse alguma coisa. Lembro do que meu velho disse um dia, que diabo de povo eles pensam que somos. Ofereci-lhe um drink, disse que há muitos dias não ouvia nenhuma notícia e perguntei o que havia ocorrido nas últimas semanas. Resumindo o seu palavreado e acrescentando as informações que recebi mais tarde, um fato se apresentava de forma evidente. Os ataques não mais estavam limitados aos trópicos. Em Bumburi, 150 quilômetros ao sul de Fremantle, na Austrália Ocidental, um contingente de 50 tanques anfíbios atacara a cidade sem que houvesse tempo para se dar o alarme. Poucas semanas depois a cidade de La Serena, no Chile, também fora tomada de surpresa. Na região da América Central os ataques não mais estavam circunscritos às ilhas, havendo notícias de várias incursões, pequenas e grandes, a cidades no continente, tanto na costa do Pacífico como no Golfo do México. No Atlântico, as ilhas de Cabo Verde haviam sofrido diversos ataques, o perigo deslocando-se para o norte, em direção à Madeira e às Canárias. Haviam ocorrido também alguns ataques, em pequena escala, na costa continental da África. A Europa permanecia como espectadora interessada. Na opinião dos seus habitantes, era prova de que continuava a ser o centro da estabilidade. Os furacões, os maremotos, os terremotos eram extravagâncias que só ocorriam nas regiões mais exóticas e menos sensíveis do mundo. Os estragos que a Europa sofria seriam sempre causados única e exclusivamente pelo próprio homem, em seus frenesis periódicos. Não se devia, portanto, esperar que o perigo se aproximasse mais do que até a Ilha da Madeira, no máximo até Rabat ou Casablanca. Assim, 5 noites antes, quando os tanques anfíbios começaram lentamente a avançar pela praia na direção de Santander, encontraram uma cidade que não apenas estava despreparada para o ataque como também muito pouco informada sobre a ameaça. Alguém telefonou para o quartel informando que submarinos estrangeiros estavam invadindo o porto. Outra pessoa telefonou avisando que os submarinos estavam desembarcando tanques. E um terceiro assegurou que os submarinos eram anfíbios. Embora as informações fossem contraditórias e confusas, era certo que alguma coisa estava errada, por isso os soldados saíram para investigar. Os tanques anfíbios continuavam em seu vagaroso avanço. Os militares haviam sido obrigados a abrir caminho por entre a multidão que rezava nas ruas. Em diversos pontos diferentes, várias patrulhas chegaram à mesma conclusão. Se se tratava de uma invasão estrangeira, seu dever era repeli-la. Se fossem as forças diabólicas, a mesma ação, embora ineficiente, faria com que ficassem do lado do bem. E assim abriram fogo. No comissariado de polícia, um alarme atrasado e deturpado deu a impressão de que estava ocorrendo uma revolta das tropas sediadas na cidade. Como esta versão podia apoiar-se nos disparos que se começava a ouvir por toda a cidade, os policiais saíram à rua dispostos a ensinarem uma lição aos soldados. Depois disso foi o caos, policiais e soldados se alvejando, confusão, incompreensão, exorcismo. Os tanques anfíbios atingiram suas posições e libertaram seus odiosos selenterados. Somente quando o dia clareou e os tanques anfíbios se retiraram, é que foi possível esclarecer a situação. Mas aí já era tarde e mais de 2.000 pessoas estavam desaparecidas. Como pode ter havido tantas mortes? Indigue surpreso. O povo ficou parado nas ruas, rezando. O dono da taverna declarou que, segundo o relato dos jornais, o povo realmente não compreenderá o que estava acontecendo. Não eram muito instruídos nem demonstravam grande interesse pelo mundo exterior e até o primeiro selenterado espalhar seus cílios, não suspeitavam do que podia ocorrer. Houve pânico então, os mais sortudos conseguindo fugir e os outros abrigando-se nas casas próximas. Lá dentro não corriam o menor risco, comentei. Mas eu estava enganado. Depois do ataque à escondida, os tanques anfíbios pareciam ter aprendido uma ou duas coisas novas. Uma delas era puxar a parte de baixo das casas, fazendo-as desabar e pegando assim as pessoas que fugiam apavoradas do seu interior. As pessoas no interior de uma casa assim ameaçada só tinham a alternativa de fazerem uma tentativa desesperada de fuga. Na noite seguinte, observadores situados em cidadezinhas e aldeias a oeste de Santander viram os tanques anfíbios aproximando-se da praia. Houve tempo de dar o alarme e a maioria dos habitantes conseguiu escapar. Uma unidade da Força Aérea Espanhola estava de prontidão e entrou em ação imediatamente, disparando seus canhões. Em São Vicente, na primeira arremetida, destruíram meia dúzia de tanques anfíbios,
fazendo com que os restantes parassem. Outros foram destruídos no segundo ataque e os restantes recuaram para o mar. Os caças liquidaram todos, destruindo o último quando já estava submerso a alguns centímetros. Nos outros 4 lugares atacados, a defesa também foi eficiente. Somente 3 ou 4 selenterados chegaram a ser desprendidos e menos de uma dúzia de habitantes foi apanhada. Calculava-se que cerca de 50 tanques anfíbios se haviam empenhado nos ataques e que apenas 4 ou 5 conseguiram escapar. Era uma vitória expressiva e o vinho correu livremente para celebrá-la. Na noite seguinte havia vigias ao longo de toda a costa, prontos para darem o alarme assim que a primeira carcaça cinzenta surgisse à tona d'água. Mas as ondas rolaram pela praia a noite inteira e nenhuma forma estranha apareceu. Pela manhã tornou-se evidente que os tanques anfíbios, ou os seres que os controlavam, haviam aprendido uma dolorosa lição. Os poucos que haviam escapado do ataque anterior deviam ter alertado para que procurassem costas mais desavisadas. Durante o dia o vento começou a soprar, trazendo um nevoeiro à tarde. Quando a noite caiu, o nevoeiro era espesso, a visibilidade reduzida a poucos metros. Por volta de 10h30 os tanques anfíbios emergiram silenciosamente das águas diante de Gijon, só começando a fazer barulho quando as barrigas de metal se arrastaram nas rampas de cimento. Os pequenos barcos já recolhidos à terra foram empurrados para o lado ou esmagados à sua passagem. Foi o barulho da madeira arrebentada que levou alguns homens que estavam nas pousadas da praia a irem investigar. Pouco conseguiram ver por causa do nevoeiro. Os primeiros tanques a saírem da água desprenderam imediatamente seus selenterados e os homens foram agarrados antes que pudessem verificar o que estava acontecendo. E de repente toda a área do pequeno porto era só confusão, gritos e gemidos lancinantes. Os tanques prosseguiram em seu caminho, no meio do nevoeiro, embrenhando-se pelas ruas estreitas, destruindo e triturando os obstáculos que havia à sua frente. E mais tanques continuavam a sair do mar. Na zona do cais o pânico era a nota dominante. As pessoas que fugiam de um tanque certamente iam esbarrar em outro. Sem qualquer aviso, um cílio saía do nevoeiro, agarrava sua vítima e começava a contrair-se. Algum tempo depois se ouviria o barulho do selenterado caindo na água, com a sua carga de vítimas. O alarme chegou ao comissariado de polícia e o agente no comando deu imediatamente um telefonema. Ouviu um pouco e desligou. Não há teto, não podem levantar voo. E mesmo que pudessem, de nada adiantaria. Determinou que distribuíssem todos os rifles e se convocassem todos os homens em condições de lutar. Não devem ser de muita valia, mas talvez tenhamos sorte. Mirem cuidadosamente, se encontrarem algum ponto vulnerável, avisem imediatamente. Enviou seus homens com poucas esperanças de que pudessem oferecer algo mais que uma resistência simbólica. Logo depois ouviu o som de disparos. De repente houve uma explosão que sacudiu as vidraças, logo seguida por outra. O telefone tocou. Uma voz excitada informou que um grupo de estivadores estava jogando bananas de dinamite e gelignite nos tanques anfíbios que vinham à frente. Outra explosão fez tremer as vidraças. O agente pensou rapidamente. Muito bem. Procure o líder dos estivadores e autorize-o por mim a continuar a agir assim. Enquanto isso, seus homens devem tirar as pessoas das ruas. Desta vez os tanques anfíbios não foram repelidos com facilidade. Calculo esse que o número de tanques destruídos veio de 30 a 70. Havendo de 50 a 150 empenhados no combate. Mas quaisquer que sejam os números exatos, o fato é que as forças empenhadas na luta eram consideráveis. A pressão só se aliviou umas 2 horas antes do raiar do dia. Quando o sol finalmente se ergueu no horizonte e dissipou o nevoeiro, iluminou uma cidade semi-destruída, quase que inteiramente coberta de limo. E, apesar de algumas centenas de baixas, os habitantes sentiam que, de certa forma, haviam conquistado as honras da vitória. O relato que o taverneiro me fez era breve, mas incluía todos os fatos principais. Ele rematou-o com a seguinte observação: eles admitem que foram atacados por mais de 100 tanques anfíbios em 2 noites. A gente não pode esquecer também os que atacaram em outros lugares. A conclusão é que deve haver muitos milhares lá no fundo do mar. Acho que está na hora de alguém tomar alguma providência. Mas o nosso governo não faz nada, só fica dizendo que não há motivo para alarme. E vai continuar assim até que algumas centenas de pobres coitados sejam laçados por essas gelatinas voadoras. E então haverá ordens de emergência e pânico. Espere só para ver. Mas a Baía de Biscay é bastante profunda. Observei. É muito mais profunda que qualquer lugar próximo da nossa costa. E daí, quando pensei nesta pergunta, compreendi que era perfeitamente razoável. A origem real do perigo estava indubitavelmente no fundo das fossas abissais e os primeiros ataques na superfície se haviam realizado nas proximidades. Na verdade, de um ponto de vista puramente mecânico, uma subida suave seria muito mais fácil que escalar uma encosta íngreme, ou não seria. Havia também o argumento de que, quanto mais fundo estivessem, menos energia os tanques anfíbios teriam que consumir para se deslocar.
Por mais que pensássemos, no fundo o problema era sempre o mesmo. Nós os conhecíamos muito pouco para fazer alguma profecia mais exata. O taverneiro podia estar certo, assim como qualquer outra pessoa. Foi o que lhe disse e bebemos a esperança de que estivesse errado. Quando fui embora, o encantamento estava quebrado. Parei na cidade para enviar um telegrama a Phyllis, que fora passar alguns dias em Londres, e voltei para o chalé a fim de arrumar minhas coisas. No dia seguinte embarquei para Londres. Para me ocupar na viagem e ficar em dia com o mundo, comprei vários jornais e revistas semanais. O assunto mais importante nos jornais era a discussão em torno da defesa da costa. A esquerda exigia preparativos de batalha em toda a costa do Atlântico. A direita rejeitava os gastos desnecessários ditados pelo pânico, alegando que a ameaça era uma simples quimera. Além disso, a perspectiva não se alterara muito. Os cientistas ainda não haviam inventado a panaceia, embora continuassem a testar novos engenhos, os navios continuavam atracados no porto, as fábricas de aviões funcionavam em 3 turnos, os operários ameaçando uma greve sob a inspiração do Partido Comunista, que erguera a bandeira que cada novo avião era um voto a favor da guerra. Malenkov, entrevistado por telegrama, declarou que a intensificação do programa de construção de aviões no Ocidente era parte de um plano fascista burguês que não podia enganar a ninguém. Contudo, a oposição do povo russo à guerra era tão grande, que haviam triplicado a produção de aviões dentro do programa de defesa da paz da União Soviética. E como os povos das únicas e verdadeiras democracias livres estavam decididos a preservar a paz, apesar da nova ameaça imperialista, a guerra não era inevitável, embora fosse possível que uma provocação prolongada esgotasse a paciência dos povos soviéticos. A primeira coisa que notei, quando cheguei ao apartamento, foi uma porção de envelopes e um telegrama, possivelmente o que eu enviará, em cima do capacho, dando-me imediatamente uma impressão de abandono. No quarto havia sinais de que Phyllis empacotara às pressas algumas roupas, na pia havia louça por lavar. Olhei para a agenda da cozinha. A última anotação tinha 3 dias e dizia simplesmente, costeletas de carneiro. Peguei o telefone. Fred Vitier demonstrou a maior alegria por saber que eu estava outra vez em circulação. Depois dos cumprimentos iniciais, fui logo dizendo, olhe, acho que estava tão incomunicável que perdi minha esposa. Pode elucidar o mistério? Perdeu o quê? Indigo Freddy Aturdido. Minha esposa, Phyllis. Pensei que tivesse dito que perderá a esperança. Phyllis está bem. Vai passar uns 2 dias fora com Bocker. Vamos devagar, acho que este não é o jeito de dar-me a notícia. Que história é esta de passar 2 dias fora com Bocker? Foram para a Espanha. Estão armando algumas minas especiais por lá ou coisa assim. Por falar nisso, estamos esperando que a qualquer momento ela nos envie matéria. Quer dizer que ela está roubando o meu lugar? Não, apenas o está esquentando para você. Mas há muita gente que gostaria dele. É ótimo você estar de volta. O apartamento, sem Phyllis, era depressivo. Por isso fui para o clube e fiquei lá até de madrugada. O telefone tocando na mesinha de cabeceira despertou-me. Acendi a luz, eram 5 horas da manhã. Alô? Falei, com voz de sono. Era Fred. Meu coração deu um pulo ao reconhecer sua voz. Mike? Ótimo. Pegue imediatamente o chapéu e o gravador. O carro está indo buscá-lo agora mesmo. Meu coração continuou a dar pulos. Carl? Não foi PHYL. PHYL? Oh não, claro que não. Ela está bem. Mandou sua matéria por volta de 9 horas e recebeu um recado dizendo que você estava com saudades dela. Agora se apronte, meu velho. O carro já deve estar chegando ao seu apartamento. Massa Spear. Não há nenhum gravador aqui. PHYL deve ter levado. Está certo, darei um jeito de mandar um para o avião antes da decolagem. Avião? Não pude dizer mais nada, pois Fred já desligara. Levantei da cama e comecei a vestir-me. A campainha da porta tocou antes que eu terminasse. Era um dos motoristas da EBC. Perguntei-lhe se sabia o que estava acontecendo. Mas tudo o que pôde dizer-me é que havia um avião fretado à minha espera em Nortolto. Peguei meu passaporte e fomos embora. No final, não precisaria do passaporte. Descobri isto ao juntar-me a um grupo sonolento de jornalistas que tomava café na sala de espera do aeroporto. Bob Umbleby era um dos que lá estavam. Ora, chegou o lídimo representante da imprensa falada, disse alguém. Mas que diabo está acontecendo? Aqui estou eu, arrancado de uma cama quente e solitária, arrastado pelo meio da noite. Obrigado, isto vai ajudar-me a acordar do pesadelo. Falei, aceitando a xícara de café que me ofereciam. O bom samaritano olhou-me curioso. Quer dizer que ainda não sabe? Não sei o quê? Os tanques anfíbios atacaram um lugar chamado Bunkarhag, em Donegal. Um lugar bastante de acordo, na minha opinião. Devem estar sentindo-se em casa entre os duendes e espíritos que habitam por lá.
Mas não tenho a menor dúvida de que os nativos certamente irão dizer que é uma injustiça o primeiro lugar da Grã-Bretanha a ser atacado pelos tanques anfíbios ter sido a Irlanda. Era estranho encontrar o mesmo cheiro de peixe podre numa pequena aldeia irlandesa. Escondida era uma ilha exótica na qual se podia esperar que tudo acontecesse. Mas era simplesmente absurdo que a mesma coisa pudesse ocorrer por entre aquelas colinas verdes e névoas azuladas, no meio daquele grupo de casas tão típicas. E, no entanto, os indícios estavam todos ali. A rampa de pedra ao lado do ancoradouro derrubada, os sulcos na praia, 4 casas demolidas, mulheres desesperadas que haviam visto seus homens serem arrastados pelos cílios, o mesmo limo viscoso por toda parte, o mesmo cheiro insuportável. O ataque fora efetuado por 6 tanques anfíbios. Um telefonema chamara imediatamente 2 aviões de caça. Haviam destruído 3 tanques e os restantes haviam voltado para o mar. Precedidos por metade da população da aldeia, arrastada impiedosamente pelos monstruosos tentáculos. Na noite seguinte houve outro ataque, mais ao sul, na Baía de Galway. Quando voltei a Londres, a operação de guerra já fora desencadeada. Não vou fazer aqui uma descrição detalhada dos acontecimentos. Os relatórios oficiais ainda podem ser encontrados com alguma facilidade, informando os fatos com mais precisão que as minhas recordações desordenadas. Phyllis e Boker também já haviam voltado da Espanha e eu e ela lançamo-nos prontamente ao trabalho. Só que agora a nossa tarefa era um pouco diferente, pois as notícias sobre os ataques cotidianos dos tanques anfíbios passaram a ser responsabilidade das agências noticiosas e dos correspondentes locais. Nossa função parecia ser uma espécie de ligação entre a EBC e as Forças Armadas e também com Boker. Pelo menos foi isso que aconteceu na prática, pois tínhamos que informar ao público o que estava sendo feito em sua defesa. E muito se fez. A República da Irlanda esqueceu o passado por um momento e pediu emprestada uma grande quantidade de minas, bazucas e morteiros, concordando depois em aceitar também o empréstimo de homens especializados no uso dessas armas. Ao longo da costa oeste e sul da Irlanda foram plantados campos de minas, em todos os pontos em que não havia penhascos barrando o acesso. Nas cidades costeiras mantinha-se uma permanente vigilância noturna, com homens armados de poderosas bazucas. Por toda parte havia aviões, jipes e carros blindados em estado de alerta, aguardando uma chamada de emergência. No sudoeste da Inglaterra e na costa oeste da Escócia fizeram-se também preparativos semelhantes. Os tanques anfíbios não pareceram ficar intimidados. Noite após noite, ao longo da costa da Irlanda, na costa da Bretanha, na Baía de Biscay, na costa atlântica portuguesa eles continuaram a atacar, em grupos grandes ou pequenos. Mas haviam perdido a sua arma mais poderosa, que era a surpresa. O tanque anfíbio líder é que geralmente dava o alarme, explodindo ao passar pelo campo minado. Quando finalmente conseguiam abrir uma passagem, os habitantes da cidade haviam escapado e as tropas encarregadas da defesa já estavam a postos. Os tanques anfíbios que conseguiam passar pelos campos minados provocavam algum dano, mas praticamente não encontravam mais vítimas, pois todos tinham fugido a tempo. E não raro as suas perdas eram totais. Do outro lado do Atlântico os ataques estavam praticamente restritos ao Golfo do México. As incursões na costa leste foram tão efetivamente desencorajadas que muito poucas ocorreram ao norte de Charleston. Na costa do Pacífico americana, não houve nenhum ataque ao norte de San Diego. De um modo geral foram as Antilhas, os países banhados pelo Oceano Índico, as Filipinas e o Japão os que mais continuaram a sofrer ataques. Mas eles também, pouco a pouco, estavam aprendendo os meios de infligir pesadas perdas aos atacantes, em troca de muito pouca coisa. Boker, neste período, andou de um lado para o outro, tentando convencer as autoridades a incluir armadilhas entre as defesas para capturar um tanque anfíbio. Praticamente não obteve sucesso. Nenhum lugar aceitava a perspectiva de ter um tanque anfíbio aprisionado em sua praia, imóvel mas ainda capaz de lançar selenterados por um prazo desconhecido. O próprio Boker também não sabia onde armar as armadilhas, sugerindo apenas que se construíssem várias, para ver se pegava alguma coisa. Chegaram a escavar algumas, mas nenhum tanque anfíbio caiu nelas. Em alguns lugares os defensores foram persuadidos a não destruírem os aparelhos por acaso inutilizados ou atolados, incapazes de se moverem, prendendo-os com redes de metal. Mas esta era a parte mais fácil. Qualquer tentativa de perfurá-los resultava invariavelmente em que explodissem, espalhando limo. Muitas vezes explodiam antes da tentativa, o resultado da exposição prolongada ao sol, afirmava Boker. Para dizer a verdade, o nosso desconhecimento sobre a natureza dos tanques anfíbios e dos selenterados era tão grande quanto na ocasião em que foram filmados em escondida. Foram os irlandeses que suportaram o peso maior do ataque ao norte da Europa, dirigido, segundo Boker, de uma base numa pequena fossa ao sul de Rockall. Os irlandeses rapidamente desenvolveram uma incrível habilidade em enfrentar os tanques anfíbios, fazendo uma questão de honra impedir que nenhum escapasse. A Escócia sofreu apenas algumas pequenas incursões, nas ilhas oceânicas, não havendo vítimas. As únicas incursões à costa inglesa foram na Cornualha,
todas também de pouca envergadura. Houve uma única exceção, que foi o ataque ao porto de Falmouth, onde alguns tanques anfíbios conseguiram passar da marca da maré alta antes de serem destruídos. Muitos haviam sido destruídos antes, por bombas de profundidade, sem terem sequer alcançado a praia. De repente, poucos dias depois do ataque ao porto de Falmouth, os ataques cessaram. Pararam subitamente, e no que diz respeito às costas continentais, não mais foram realizados. Uma semana depois não restava a menor dúvida de que o baixo comando, como alguém o apelidara, havia cancelado todas as operações. As costas continentais provaram ser difíceis de vencer e todas as tentativas fracassaram. Os tanques anfíbios passaram a atacar esporadicamente em lugares onde a resistência era menor, mas mesmo assim suas perdas eram cada vez maiores e os resultados obtidos cada vez menores. 15 dias depois do último ataque, foi encerrado o estado de emergência. 2 dias depois Boker concedeu uma entrevista transmitida a todo o país, dizendo: alguns de nós, embora certamente não os mais sensíveis, andam celebrando uma vitória. Sugiro que se lembrem de que, quando a fogueira dos canibais ainda não está bastante quente para ferver o caldeirão, a futura refeição pode sentir algum alívio, mas não deve pensar, no sentido geralmente aceito da expressão, que conquistou uma vitória completa. Na verdade, se não fizer alguma coisa enquanto os canibais preparam uma fogueira maior e mais eficiente, a sua situação continua tão ruim quanto antes. Consideremos, portanto, todos os aspectos do que alguns classificam como uma grande vitória. Nós, um povo marítimo, que construímos um poder naval que se estendeu a todos os recantos da terra, perdemos a liberdade nos mares. Nossos navios só podem singrar em segurança às águas costeiras e os mares pouco profundos. Como poderemos saber que daqui a pouco não serão permitidos nem aí? Fomos forçados por um bloqueio marítimo, mais efetivo que qualquer experiência de guerra, a depender do transporte aéreo para obtermos inclusive os alimentos necessários à nossa subsistência. Mesmo os cientistas que estão tentando estudar as fontes dos nossos tormentos são obrigados a sair ao mar, para realizar seu trabalho, em navios à vela. Será isto uma vitória? Nunca poderemos saber ao certo quais os objetivos dos ataques realizados contra as cidades costeiras. Talvez estivessem tentando pescar-nos, assim como pescamos os animais que vivem no mar, embora não seja uma ideia muito aceitável, pois há alimentos mais fáceis no mar do que em terra. Ou talvez tenha sido parte de uma tentativa maior de conquista da superfície, uma tentativa infrutífera e desavisada, é verdade, mas com um sucesso relativo maior do que o que obtivemos em nossas tentativas de atacar as fossas abissais. E, se é assim, então os responsáveis pelos ataques conhecem mais a nosso respeito do que nós sobre eles. E são, portanto, potencialmente muito mais perigosos. Provavelmente não tentarão outra vez com a mesma tática e com as mesmas armas, mas em nada do que fizemos vejo ações capazes de desencorajá-los a atacar novamente, de forma diferente e com armas diferentes. Portanto, creio que não devemos relaxar. Muito pelo contrário, devemos intensificar a busca de maneiras eficientes e poderosas de lançar um ataque de retaliação. Talvez alguém recorde que, assim que tomamos conhecimento das atividades nas profundezas dos nossos oceanos, defendi a tese de que deveríamos envidar todos os esforços para estabelecer um contato pacífico com estas inteligências submarinas. Isso não foi tentado e talvez de nada adiantasse. De qualquer forma, porém, é inegável que agora existe a situação que eu propunha evitarmos, e estamos chegando à fase de confrontação final. Duas formas de vida inteligentes acham intolerável a existência uma da outra. Acredito agora que uma tentativa de aproximação estaria fadada ao fracasso. A vida, em todas as suas formas, é uma luta permanente. Os melhores desafiam seus oponentes, os mais fortes acabam vencendo. A mais poderosa de todas as armas é a inteligência. Qualquer forma de ser inteligente tende a querer dominar e assim sobrevive por sua própria inteligência. Uma forma rival de inteligência constitui, por sua própria existência, uma ameaça ao nosso domínio. E representa, em última análise, uma ameaça de extinção. As observações que efetuei convenceram-me de que minha posição anterior era lamentavelmente antropomórfica. Digo agora que devemos atacar imediatamente, assim que encontrarmos os meios adequados para tal, combatendo até o total extermínio dos invasores do espaço. Estes seres, o que quer que sejam, conseguiram já expulsar-nos de seu elemento com facilidade e já estão guerreando em nosso elemento. Por enquanto, nós os fizemos recuar. Mas eles voltarão, movidos pelo mesmo impulso que nos domina, a necessidade de exterminar ou ser exterminado. E quando voltarem, se os deixarmos fazê-lo, é certo que voltarão mais bem equipados. É por isso que repito, a situação atual não representa realmente uma vitória. Na manhã seguinte esbarrei com Pendel, o encarregado de verificar as reações do público aos nossos programas. Ele lançou-me um olhar de profunda tristeza. Nós tentamos, disse eu na defensiva, mas o espírito de profeta da catástrofe baixou sobre ele. Da próxima vez em que o encontrar, poderia dizer o que penso a seu respeito. Não que ache que ele está errado,
Mas é que nunca vi um homem com uma capacidade tão grande de estar certo na hora errada e da maneira errada. Quando o seu nome for anunciado outra vez em nossa programação, se é que é possível que volte a acontecer, centenas de milhares de pessoas vão desligar seus aparelhos. Como um conselho de amigo, diga-lhe que comece a cultivar o pessoal da BBC Phillies e eu almoçamos com Boker naquele mesmo dia. Ele quis saber as reações à sua fala e delicadamente relatei as primeiras impressões que ouvirá. A maioria dos jornais estão seguindo a mesma orientação, disse ele. Porque fui condenado a viver numa democracia onde o voto de cada tolo vale a mesma coisa que o voto de um homem inteligente. Se toda a energia empregada na caça aos votos fosse desviada para algum trabalho útil, seríamos uma nação inigualável. Mas não, o que os jornais estão fazendo é agitar a opinião pública a favor de um corte drástico nos milhões desperdiçados com pesquisas. E isso para que o contribuinte possa comprar mais um maço de cigarros, o que significa mais espaço perdido com tabaco nos aviões. Em compensação, o governo passa a arrecadar mais e vai gastar com outras coisas que não as pesquisas de que precisamos. Enquanto isso, os navios continuam enferrujando nos portos. Não entendo mais nada. Afinal, estamos diante da maior emergência que o mundo já enfrentou. Mas os seres lá de baixo sofreram efetivamente uma derrota, disse Phillies. Nós próprios, minha cara, temos uma longa tradição de sofrermos derrotas e depois ganharmos as guerras. Exatamente, disse Phyllis. Fomos derrotados ao nos expulsarem dos mares, mas terminaremos voltando. A lógica. Não deixei Boker continuar, indagando. Da maneira como fala, dá a impressão de que eles são mais inteligentes do que nós. É esta realmente a sua impressão? Não sei como se poderia responder a esta pergunta. Minha impressão, como já expressei tantas vezes antes, é de que eles pensam de uma maneira bem diferente da nossa. Se o fazem, qualquer comparação seria impossível e a mera tentativa em nada resultaria. Estava falando sério quando disse que eles tentariam novamente? Isto é, estava pensando em mais alguma coisa além de impedir que percamos o interesse total pela navegação marítima. Foi assim que lhe pareceu? Não, mas estava falando sério. Considerem as alternativas que eles têm. Podem ficar sentados lá no fundo do oceano, esperando que encontremos os meios para destruí-los. Ou então podem vir ao nosso encontro. A menos que encontremos logo um meio de atacá-los, eles virão até nós, de alguma maneira.